E o assunto para hoje, algo que é bem relevante para os nossos dias, é lidando com o medo. Lidando com o medo. Quem já assistiu aquele desenho sabe por que foi que eu coloquei aquele bonequinho ali, né? Só os entendedores entenderão, né? Mas, será que é preciso perguntar se nós já sentimos medo? Será que seria necessário perguntar se você já sentiu medo de alguma coisa? Não, pastor, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Eu sou destemido. Eu sou um desbravador. Não tenho medo de nada. Bom, eu acredito que ninguém aqui dentro pensa dessa forma, mas até o final eu tenho certeza que você vai mudar de pensamento, tá bom? Irmãos, abre lá comigo um versículo muito importante sobre esse tema, Isaías capítulo 41. Eu gostaria de fazer a exposição de um versículo muito conhecido na palavra de Deus, porém muito pouco praticado. Quantas pessoas não conhecem, não sabem falar de cor? Tem até músicas, né, sobre esse versículo de Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10, eu gostaria de fazer junto com os irmãos aqui uma exposição desse versículo para nós podermos ter um proveito ali. Isaías 41, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, misericórdia. Todos acharam, né? Eu vou fazer a leitura então, eu vou ler uma vez, e aí uma segunda vez eu queria que você lesse comigo, tá bom? Então, Isaías 41, 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Leia comigo, então. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero ser bem fiel, embora nós vamos usar só esse versículo, mas eu quero ser bem fiel ao contexto em que ele está inserido, para que você compreenda que o motivo de nós usarmos esse versículo hoje à noite, e somente esse versículo como base para a nossa mensagem hoje, não é um motivo qualquer. Esse versículo não foi pego simplesmente porque é um versículo bonito, porque é um versículo conhecido, mas é porque no contexto em que ele está inserido é um versículo importante para nós podermos aplicar nas nossas vidas, e você vai compreender isso, tá? Mas nós vivemos um tempo em que o medo e o pânico tem sido um dos assuntos mais centrais dos consultórios médicos, consultórios de psicólogos, psiquiatras e etc. Todos aqueles envolvidos principalmente em saúde mental, né? Todos esses profissionais tentam buscar entender a mente humana, e a mente humana é uma incógnita que somente o nosso Deus consegue desvendar. Por mais que homens tentem, eles tentam buscar soluções humanistas, tentam explicar de forma humana a nossa mente, a forma como o nosso cérebro funciona, a nossa mente, né? Mas somente o nosso Deus tem essa capacidade. Por quê? Porque foi Ele quem nos criou, foi Deus quem nos criou. Então, homens têm feito inúmeros estudos há muitos anos para tentar compreender a mente humana. E qual que é o resultado dessa infinidade de estudos? É que a psicologia e a psiquiatria, tanto a antiga quanto a moderna, né, passou a descrever o ser humano que antes era considerado responsável pelos seus atos, pelos seus medos, pela sua conduta, pelo seu comportamento, mas agora, como eles descrevem o ser humano como uma vítima da sociedade, vítima do meio em que ele está inserido, vítima das circunstâncias e até mesmo vítima do próprio cérebro, que prega peças no ser humano, né, e fazem com que ele reaja de forma que não quer, da forma que não queira. Né? Então, dizem que o cérebro humano está doente. E eu não quero desconsiderar o fato de que existem pessoas que têm certas limitações mentais.
cerebrais. Não quero desconsiderar isso. É uma realidade. O problema, irmãos, é que a psicologia passou a chamar os medos de transtornos e síndromes. E isso tira a responsabilidade do ser humano pelos seus medos. Tem um manual que é considerado como a Bíblia, né, dos psicólogos e psiquiatras, e ela já está no 5º volume, que é o DSM. Então, se você olhar um livro bem grossão assim, nele você encontra todos os tipos de doenças cerebrais, né, mentais. Ele é um manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. É a Bíblia da psicologia, da psiquiatria, tudo é baseado nesse livro, né? Todos os critérios são baseados nesse livro. E a questão é que, no último DSM agora, que é o 5º, a 5ª edição, até onde eu saiba, surgiram algumas coisas novas que eu achei muito interessante, mas olha só como é que eles tentam tirar a responsabilidade do ser humano pelos seus medos. Então, nós estamos vendo aqui sobre lidando com o medo. E o medo, de acordo com a psicologia, então, alguns transtornos, e eles dizem doenças mentais, que são diretamente ligadas ao medo do ser humano, alguns deles são, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que é TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Isso é caracterizado como uma doença. A palavra de Deus chama isso de ansiedade pecaminosa. E nós já vimos sobre vencendo a ansiedade. Mas, de acordo com a psicologia, é uma doença. Você tem transtorno de estresse pós-traumático, né, o famoso TEPT. A psicologia também coloca isso como uma doença, né? São pessoas que vivem traumatizadas, reféns do medo por coisas que aconteceram. A palavra de Deus diz que isso é pecado e precisa ser vencido, combatido com a palavra de Deus. Nós temos transtorno de ansiedade de doença, que é o TAD. O que é isso? Pessoas que têm preocupação excessiva com doenças. Tem medo de adoecer, medo de morrer por alguma doença, medo de contrair alguma doença grave. E isso não é saudável, de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui não é uma doença. Tem também a fobia social, que é o medo de ser exposto à sociedade, medo de falar em público, medo de se expor a julgamento, se expor diante das pessoas, com medo do que as pessoas vão pensar ou fazer contra nós. Nós temos síndrome do pânico, que esse é bem famoso, né? Que são ataques repentinos e intensos de pânico, medo. Provavelmente você já encontrou pessoas que têm sido diagnosticado com essa síndrome do pânico, que na verdade, a palavra de Deus, ela chama isso de medo pecaminoso e precisa ser vencido. E existe também o transtorno do apego ansioso, essa é nova, né? Que é o medo de se separar de alguém que você ama muito. E é aí que muitas pessoas sofrem também, porque mães e pais, às vezes, né, sofrem porque o filho se casou. Já ouviu caso assim? O filho se casa, tem a sua própria família, mães e pais caem numa depressão porque o filho saiu de casa, né? Pessoas têm medo de deixar filhos saírem porque tem medo do filho morrer ou acontecer algum acidente, e aí por causa disso o filho não vive a sua vida porque os pais ficam segurando. Então isso é um apego ansioso. Mas o DSM-5 diz que é uma doença. Então, assim, são só alguns exemplos, a lista é enorme, de problemas ligados diretamente ao medo. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque para mostrar para os irmãos que a psicologia e a psiquiatria têm dito que isso é doença. E, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, tudo isso está ligado ao medo. A psicologia fez com que o homem deixasse de ser visto como responsável pela sua conduta, pelos seus medos. E aí acaba que esses medos que ele sente, esses profissionais querem dizer que é um problema no cérebro, que é um problema mental. Mas a palavra de Deus diz que isso vem diretamente do coração.
é um problema do coração. Em outras palavras, é um problema da alma. É um problema do nosso ser que precisa ser corrigido, combatido com a palavra de Deus. E eu vou dizer para os irmãos, já tive boas conversas e um acompanhamento com alguns irmãos em Cristo, que especialmente na síndrome do pânico. Inclusive um dos salmos, que eu uso muito para conversar sobre esse assunto, eu vou estar compartilhando hoje aqui com os irmãos. Tá? Mas a Bíblia mostra que o medo pecaminoso nasce do coração do homem devido à sua má conduta diante de fatores externos e internos que ocorrem e precisa ser tratado com a palavra de Deus para que o homem seja liberto dos seus medos. Então, o que nós estamos falando aqui, irmãos, não é simplesmente fobias, né? Por exemplo, aracnofobia, que é medo de aranha, né? Claustrofobia, medo de lugar apertado. Não estamos falando desse tipo de fobias. Nós estamos falando sobre um medo que persiste no coração de muitas pessoas, inclusive de cristãos. Cristãos que têm medo. Medo de ser rejeitado, medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de uma doença grave, medo da velhice, medo de morrer, medo de perder alguém, medo da viuvez, medo do futuro, medo de falhar, medo de não conseguir agradar a outra pessoa, medo de evangelizar, medo de falhar como pai ou como mãe, medo de ver os filhos sofrerem, medo de não suprir as necessidades da família, medo de repreender e ajudar outros irmãos nos seus pecados. Enfim, é uma infinidade de medos, que muito provavelmente todos nós aqui, nós sentimos medo de alguma coisa. Pastor, eu não consigo chegar ao meu irmão e repreendê-lo porque eu tenho medo da reação dele. Eu não consigo chegar para aquela pessoa e falar para ela que ela está errada porque eu tenho medo da reação dela. Eu não consigo chegar e evangelizar, falar de Jesus para tal pessoa porque eu tenho medo da forma que ela vai reagir. E, irmãos, tudo isso são medos. E precisam ser vencidos. Precisam ser vencidos. Se nós não vencemos esses medos que temos, a nossa vida ela fica na estagnação, ela fica no comodismo. E além disso, nós ficamos em limitações. O medo nos limita. Eu tenho medo de fazer tal coisa, eu tenho medo de participar de uma entrevista de emprego, eu tenho medo de, e até quando que pessoas vão viver com esses medos? E aí, por causa disso, a sua vida fica travada. Pessoas não saem de casa porque têm medo de se exporem na rua. E isso precisa ser vencido. A palavra de Deus, ela nos instrui muito quanto a isso, e versículos que nós já vimos, e daqui a pouco nós vamos entrar especificamente nesse versículo de Isaías, mas versículos importantíssimos que nós já vimos, irmãos. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, por várias vezes, enquanto nós estamos falando sobre a nossa alma, temos falado esse texto. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, ao invés disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E o resultado disso, e a paz de Deus, que excede, que é maior do que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Algumas traduções colocaram ali como sentimentos, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando falamos a respeito da alma, esse versículo ele é extremamente importante. Nós temos um outro versículo também que Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, de receio, mas de fortaleza e de amor. Por quê? Porque a palavra diz que o amor tira o medo. Quando nós conhecemos o amor de Deus e confiamos no amor dele, o medo se esvai. Mas também de moderação, equilíbrio. Não é porque eu creio no amor de Deus e na proteção dele que eu vou sair e deixar minha casa aberta.
Que eu vou me enfiar na frente de um carro porque Deus vai me proteger. Não, peraí, calma lá, vamos agir com moderação aí. Equilíbrio. Mas Deus não nos deu um espírito de temor. Desde a entrada do pecado no mundo, lá no Jardim do Éden, o medo é um dos pecados mais desafiadores, porque ele desenvolve limitações na vida do servo de Deus. O impede de viver pela fé, levando-o à incredulidade e à desobediência aos mandamentos de Deus. Viver pela fé é um mandamento. Evangelizar é um mandamento. Ajudar o seu irmão a seguir o caminho correto é um mandamento. Tudo isso são mandamentos e outros mais. Mas o medo nos tira isso. E, irmãos, se você estudar na palavra de Deus, cada vez que Deus disse para não ter medo, você vai ficar assim, maravilhado. Por exemplo, em Gênesis 15:1, Deus disse para Abraão, não temais. Gênesis 26:24, Deus disse para Isaac, não temais, não temas. Gênesis 46, versículo 3, Deus disse a Jacó, não temas. Êxodo 14:13, Deus disse para Moisés, não temas. Josué 1:9, Deus disse para Josué, não temas. Juízes 6:23, Deus disse para Gideão, não temas. 1 Samuel capítulo 23, versículo 17, Deus disse a Davi, não temas. 1 Crônicas 28:20, para Salomão, não temas. Jeremias 1:8, para Jeremias, não temas. Daniel 10:12, Deus disse para Daniel, não temas. Mateus 1:20, no Novo Testamento, Deus disse para José, quando estava ali para receber Maria, Deus disse, não temas. Lucas 1:30, Deus disse para Maria, não temas. Lucas 2:10, Deus disse para os pastores de Belém, não temas. Lucas 5:10, Deus disse para Pedro, não temas. Atos 18:9, Deus disse para o apóstolo Paulo, não temas. E Apocalipse 1:17, Deus disse para João, quando ele ficou vislumbrado com aquela visão do Apocalipse, a visão de Cristo, ele disse, não temas, não temas. Então veja que a palavra de Deus é recheada desse encorajamento, esse mandamento, não temas. E nós temos que compreender quando a palavra de Deus nos dá um conselho, uma sugestão, e quando ela nos dá um mandamento. E esse mandamento é importante, não temas, não temas. Agora, indo aqui para o texto de Isaías, por que esse versículo é tão importante nesse contexto? Porque, se você estudar o livro de Isaías, nos capítulos 1 a 39, são mensagens de repreensão ao povo. Repreensão por causa dos seus pecados. São mensagens de repreensão, de julgamento. E esse julgamento incluía a promessa de que eles seriam levados para a Babilônia. Mas, nos capítulos 40 a 66, nós encontramos mensagens de consolo, conforto e restauração da nação e promessas de libertação. Promessas de libertação para esse povo. E é aí, nessa parte, que esse versículo está inserido. Então nós temos uma das preciosas promessas aqui, nesse versículo para o povo, que nós podemos aplicar para as nossas vidas de uma forma maravilhosa. E assim podemos ser libertos dos nossos medos. Então olha só, primeiro nós compreendemos que o mundo tira do ser humano a responsabilidade de lidar com o seu medo. Depois nós vimos que não é da vontade de Deus que seus filhos vivam escravizados no medo e reféns do medo. Agora a proposta é nós meditarmos nesse versículo de Isaías para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. E indo diretamente aqui para esse versículo, algumas coisas que nós aprendemos aqui a fé na presença de Deus enfraquece o medo. Porque ele disse, não temas porque eu sou contigo, ou eu estou contigo. Não temas porque eu estou contigo. Então, algo interessante é que em quase todas aquelas passagens que eu li, onde Deus disse não temas, a maioria delas vem seguido de porquê. Não temas porque
eu te escolhi, Deus disse para Jeremias. Não temas, porque muitas vezes Deus coloca esse porquê. E aqui nós temos, não temas, porque eu sou contigo. A presença de Deus é uma resposta direta para a solidão, para a insegurança, para o medo das circunstâncias que nos cercam. Tanto é que o próprio Davi, quando ele escreveu o Salmo 23, lembra o que ele fala no versículo 4? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Tu estás comigo. A presença de Deus. Em Mateus 28:20, quando Jesus deu aos seus discípulos, que se estendeu até nós, aquele mandamento da grande comissão, onde nós somos enviados para evangelizar, né? Onde a igreja é enviada para evangelizar, para batizar e para ensinar todas as coisas, Jesus no finalzinho ele disse, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até tudo isso acabar, esse mundo acabar, chegar ao seu final. Jesus em João capítulo 14, versículo 27, outro texto bem conhecido, Jesus disse, lembra? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que Jesus disse isso? Ele estava preparando os corações dos seus discípulos para a sua partida. E aí Jesus diz, olha, não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador. Então Jesus ele traz esse conceito importante da paz que vem pela sua presença. E embora o Senhor Jesus Cristo estivesse prestes a deixar esse mundo, né, fisicamente, deixar e morrer pelos pecadores, ele diz ali, olha, eu vou para o Pai, mas vocês não ficaram sozinhos, eu vou enviar o Consolador para ficar com vocês. Então veja que a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo é extremamente importante para vencermos o medo. Por quê? Porque cada vez que eu sinto medo por alguma coisa ou alguma situação, eu preciso me lembrar que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é isso que diz? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porém, o medo constante revela uma visão fraca sobre Deus e sobre a sua onipresença. Entende isso? O medo constante revela uma visão fraca sobre Deus e sobre a sua onipresença. Ou seja, quando deixamos o medo dominar os nossos pensamentos, os nossos corações e, consequentemente, o nosso corpo, nós nos esquecemos que o Senhor sempre está conosco em todo o tempo e em todo o lugar. A onipresença de Deus garante que nunca estamos sozinhos em meio às lutas, perigos e incertezas da nossa vida. Por isso, para combater o medo, é extremamente importante refletirmos e crermos na presença do Senhor conosco. E mesmo quando nós não sentimos a sua presença, a realidade ainda permanece. Ele está conosco. O próprio Deus disse, não temas porque eu sou contigo. Agora, irmãos, quanto maior a certeza da presença de Deus que nós tivermos, maior será o nosso desejo de nos relacionarmos com esse Deus. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus está comigo. E quando eu tenho certeza, plena certeza, absoluta certeza de que Deus está comigo, essa certeza vai fazer com que eu tenha um relacionamento íntimo com Ele. Por quê? Porque eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está ali. Por isso ele disse, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isso é relacionamento. Ele não disse simplesmente, olha, não temos porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou Deus. Não, ele disse, não te assombres porque eu sou o teu Deus. É como Davi, nós mencionamos o Salmo 23, né? Lembra como é que Davi começa o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o meu pastor.
E olha, quando Davi diz isso, não é que ele está sendo egoísta, mas aqui é uma referência à intimidade. O Senhor é o meu pastor, meu pastor. Já pensou que bênção? Podemos olhar para Deus e dizer nos momentos de medo: Senhor, eu não vou temer porque o Senhor é o meu pastor. Eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor é o meu Deus. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Deus se importou em dizer não somente que Ele é Deus, mas Ele disse: eu sou o teu Deus. O teu Deus. E, irmãos, para esse momento na vida do povo, em que eles estavam cercados de incertezas, por causa do julgamento de Deus, do juízo de Deus, que haveria de cair sobre eles, que foi profetizado pela boca, né? Deus disse pela boca do profeta Isaías, que anos mais tarde tudo isso se cumpriu de forma integral, de forma perfeita, esse julgamento de Deus pelos pecados do povo. Esse momento de incerteza por esse julgamento, nesse momento de incerteza, esse versículo, para aquele povo, era extremamente importante. Porque, em outras palavras, o que Deus estava dizendo aqui era o seguinte: olha, eu vou trazer juízo sobre vocês, vocês me desobedeceram, me desonraram como Deus, vocês serão julgados, serão castigados, porque eu não posso negar a minha palavra. Mas, apesar de todo esse castigo, de todas essas circunstâncias que haverá de cair sobre vocês, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ou seja, eu vou continuar sendo o seu Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo: confiem em mim, confiem no meu julgamento, confiem no meu juízo, confiem e se entreguem, se submetam. Isso me faz lembrar de Abacuque, né? Não é? Da história de Abacuque, né? A palavra de Deus nos apresenta um Deus verdadeiro, que não somente é o único Deus e sempre presente, mas que também é um Deus pessoal. E é a presença desse Deus que nos ajuda nos nossos medos. Já se sentiu fortalecido pela presença de alguém alguém físico? Eu me lembro, certa vez, eu estava estudando aqui, algumas coisas me veio à mente, né? Aqui, algumas coisas para nos ajudar um pouco, a compreender um pouco melhor. Me lembro quando eu estava ali, né, por volta dos meus 8, 9, 10 anos, 10 anos de idade por aí, estava saindo da escola, né, e aí, assim que eu saí da escola, tinha um grupo de meninos, uns 10, que estavam lá na porta da escola, e aí alguém fez uma brincadeira muito de mau gosto. Alguns dos meninos gritou assim: Leandro, amanhã eu vou te arrebentar. E eu olhei assim para ver quem falou aquilo, e tinha 10 meninos lá e maiores do que eu. Eu pensei comigo assim: bom, eu não sou tolo de enfrentar 10 meninos e maiores do que eu, nem se fossem menores, né? 10 meninos maiores do que eu, e daí eu apertei o passo e fui para casa. Cheguei em casa, falei com a minha mãe, né, a minha falecida mãe que está na glória. Eu falei, mãe, alguém gritou que vai me arrebentar na escola. Meu filho, mas por quê? O que você fez? Nada. Você brigou com alguém? Nada. Mas você chateou alguém ou xingou alguém? Não, eu não fiz nada. Mas você viu quem falou? Não, não vi também. Aí a minha mãe disse assim: não, mas não preocupa com isso, não deve ser brincadeira. Eu falei: não, amanhã eu não vou na escola. Eu não vou na escola. Ela disse assim: ah, mas você vai. Eu vou te levar na escola. Rapaz. Aí lá vai eu e a minha mãe. Me levou na escola e depois ela me buscou na escola. E aquele grupinho de meninos estavam lá. E eu enchi o peito porque a minha mãe estava comigo. Se alguma coisa acontecer, a minha mãe está aqui do meu lado. Vai, fala alguma coisa agora. Fala aí, fala que vai me arrebentar. Mas é assim. Aí a gente vai lembrando, né? Antigamente o pessoal fazia muito, hoje muitas pessoas que moravam na roça vivem na cidade, né? Mas antigamente o pessoal da roça fazia muita festa e coisa assim, né? E a gente foi participar de uma festa lá num arraialzinho, né, numa roça. E aí andando à noite a gente tinha que sair desse lugar, andar por umas trilhas para chegar no lugar onde a gente estava dormindo, né, na casa do parente lá.
E aí à noite, somente a luz do luar, irmãos, sabe? E mesmo assim com nuvens e isso eu era mais novinho ainda, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade por aí, mas eu me lembro disso. E andando naquelas trilhas e aí você fica, puxa vida, se aparecer um lobisomem, aparecer, sei lá, uma onça, sei lá, né? E aí, atrás de mim estava o meu pai com outros amigos dele. Falei, opa, peraí. Fui lá e agarrei na mão do meu pai, aí eu andei todo naquelas trilhas. Agora, se isso nos ajuda a entender sobre a presença de alguém, quanto mais a presença de Deus. Deus está conosco. Quanto mais eu me relaciono intimamente com esse Deus, né, buscando Ele, né, buscando através da sua palavra, mais eu me livro desses medos, porque eu sei que o Senhor está ali, e eu passo a conhecer esse Deus, né? Isaías, olha comigo o capítulo 49, lembrando aqui, já que nós conhecemos o contexto em que esses versículos estão inseridos, capítulo 49, versículos 13 a 15, olha lá o que diz, o que Deus disse para aquele povo. 49, versículo 13. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião, que é uma referência ao povo, diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Olha a resposta. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Por isso que eu lembrei da minha mãe. Ainda que nós encontramos mães por aí que abandonam filhos, deixam seus filhos desamparados, ainda que isso aconteça, Deus diz aqui que eu não me esquecerei de ti. Ele está falando isso para o povo dele, e nós somos o povo de Deus também, porque nós somos seus filhos. Irmãos, consegue enxergar isso? Consegue ver isso? Quanto mais certeza da presença de Deus eu tiver, maior será o meu relacionamento íntimo com Ele. Por quê? Porque tendo a certeza de que Deus está comigo, eu vou querer me relacionar com esse Deus. E nós temos um Deus que Ele deseja se revelar a nós através da sua palavra. Agora, para nós finalizarmos, entenda uma coisa também. Quanto mais eu me relaciono intimamente com o Senhor, maior será a minha confiança no seu cuidado para comigo. Quanto mais eu me relaciono intimamente com o Senhor, maior será a sua confiança no seu cuidado para comigo. Então a confiança no cuidado de Deus derrota o medo. E esse é o nosso terceiro ponto para a gente finalizar. O versículo ele diz, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. O medo começa quando a confiança no cuidado de Deus termina. Quando deixamos de confiar na presença dele constante conosco e no seu cuidado para com a nossa vida, é aí que o medo chega. Mas a palavra garante que o cuidado de Deus ele é constante. Ele sempre fortalece os fracos quando os fracos clamam a Ele. Ele sempre fortalece os medrosos. Naquele momento de insegurança no povo de Israel, entre o povo de Israel, quanto mais com relação ao futuro de Israel, Deus lhes assegurou o seu amor e o seu cuidado. E este ingrediente é fundamental para que o medo se vá, para que o medo seja substituído pela confiança no cuidado de Deus, no cuidado do Pai. E Deus, através da boca de Isaías, Deus ele quis deixar isso muito claro para aquele povo. Tanto é que, observa comigo no capítulo 42, Isaías 42, agora que nós conhecemos o contexto, né, em que aquele versículo está inserido, Isaías 42, versículo 5,
Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Quem dá a respiração ao povo? Deus. Deus dá a respiração ao povo. Agora volta um pouquinho para o capítulo 40, versículos 28 a 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Consegue ver a importância dessas palavras para aquele povo nesse contexto de incerteza quanto ao seu futuro? Agora, anda um pouquinho mais para o capítulo 64, e esse é o último versículo aqui em Isaías que nós estaremos vendo. Isaías 64, versículo 4. Olha só o que Deus diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É confiar no cuidado de Deus. E quanto mais certeza da sua presença conosco, mais eu vou querer me relacionar com esse Deus, e aí consequentemente eu vou crer no cuidado dele para com a minha vida. E crendo no cuidado dele, o medo se vai. O medo se vai. Então, irmãos, percebe a importância dessas palavras para aquele contexto? O que nós estamos falando aqui é que a confiança no cuidado de Deus derrota o medo. Ele disse, eu te fortaleço. Significa que ele dá força e ousadia a todos que sentem medo, aos fracos, aos indefesos, diante de alguma ameaça ou alguma incerteza. Ele diz, eu te ajudo, significa que ele age em nosso favor, nos dando o seu socorro. Eu te sustento. Aqui o sustento não significa alimento, mas o sustento aqui significa sustentação, manter alguém de pé durante a sua fraqueza. E como ele faz isso? Diz o texto, com a destra da sua justiça. Com a destra da sua justiça. Significa que ele é fiel e justo de acordo com as suas promessas, quanto às suas promessas. Ou seja, com a sua mão direita, a mão direita é a mão mais forte, a mão mais capaz. Com a sua mão direita, ele sustenta os fracos. Ele diz, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Da minha justiça. Significa que Deus sustenta o seu povo com o seu poder invencível e com a certeza de que ele é sempre justo para cumprir as suas promessas. E não só isso, mas quando ele diz com a destra da minha justiça, ele está exaltando a sua justiça nas nossas vidas. A justiça de Deus é perfeita em tudo que acontece em nós, conosco, em cada circunstância que ele permite. Deus é sempre justo, e é com essa justiça, com a destra da sua justiça, que ele sustenta aqueles que temem. Para concluir, agora que nós entendemos o versículo de Isaías 41:10, e nós entendemos o contexto em que ele está inserido e a importância daquele versículo para aquele povo, e estendendo até as nossas vidas, eu quero concluir lendo um pequeno cântico no qual Davi expressa a sua confiança no Senhor em momentos difíceis da sua vida. Esse salmo que nós vamos olhar, irmãos, eu já compartilhei esse salmo com muitas pessoas, em diversos contextos. Pessoas que estavam sofrendo com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com tristezas extremas, pessoas que não se conformaram com certos acontecimentos na sua vida. Eu pude compartilhar esse versículo, esse salmo para essas pessoas, e eu pude ver, presenciar o milagre de Deus transformando essas vidas. Salmo 34.
Eu quero ler com os irmãos alguns versículos do Salmo 34 para nós finalizarmos. Nós não vamos ler o Salmo todo, apenas alguns versículos chaves no Salmo, mas eu te encorajo a meditar nesse Salmo 34. Medita no Salmo 34. Mas alguns versículos importantes aqui no Salmo com relação a esse assunto, a esse tema de medo. Olha comigo o versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6, clamou este pobre, este miserável, este fraco, esse débil, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Olha comigo o versículo 8 a 10, provai aqui não é no sentido de fazer prova, mas é no sentido de experimentar. Provai, experimente e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam, ou seja, passam necessidade e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Olha só o versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Versículo 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E o versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Certa vez estava mostrando esse salmo, expondo esse salmo para uma irmã em Cristo preciosa que estava sofrendo com síndrome do pânico. E aí, durante vários encontros online, né, ela não mora no nosso estado, ela mora num estado bem distante, mas por vários encontros online, e aí chegou o momento de enquanto a palavra de Deus começou a trabalhar no seu coração com outros versículos, outros textos, aí chegou o momento de nós conversarmos sobre esse Salmo 34. E aí conversamos e foi preciosa a nossa conversa, e aí terminamos os nossos encontros. Aquela pessoa se viu já moldada pelo Senhor. Mas aí, num determinado momento da sua vida, ela sentiu o pânico tomar conta do seu ser. E aí, naquele momento, antes de sair gritando e sair correndo pela casa ou pela rua, ela meditou no Salmo 34. Ela lembrou-se do Salmo 34 e ela meditou no versículo que ela havia decorado do Salmo 34. Ela havia decorado, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, versículo 4. E aí ela disse para mim mais tarde, depois de alguns dias, ela disse, pastor, eu senti o desejo de sair gritando, em pânico, mas então eu lembrei do Salmo 34. Ela disse que naquele momento vários pensamentos começaram a tomar conta da sua mente, pensamentos quanto ao passado, quanto a alguns acontecimentos, e aquilo queria trazer pânico no seu coração. Mas ela lembrou-se do Salmo 34. E ela disse que recitou esse versículo 4. E aí o que aconteceu? A paz de Deus tomou conta do seu coração. O que nós estamos falando aqui, irmãos, não é misticismo, não são coisas que simplesmente Deus reservou para algumas pessoas e para outras não. Isso aqui está a poder de qualquer pessoa que sinta qualquer tipo de medo, qualquer coisa. Essa pessoa precisa clamar ao Senhor e crer na presença dEle, ter um relacionamento íntimo com Deus e confiar no seu cuidado que derrota o medo. Por isso, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que nós temos para finalizar, uma conclusão? Quando cremos na presença constante de Deus, somos impulsionados a buscá-lo intimamente. E dessa comunhão é que nasce a confiança em seu cuidado, que nos dá a vitória sobre o medo. Ou seja, quanto mais fé na presença de Deus, maior será o meu desejo de buscá-lo
e buscando-o, eu vou crer ainda mais no seu cuidado para com a minha vida. E amados, eu não sei exatamente o que isso traz ao seu coração, mas ao coração de qualquer servo de Deus, isso deveria trazer confiança, fé e alento nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aqueles momentos onde o medo quer tomar conta, onde nós tememos o futuro, tememos circunstâncias, tememos pessoas. Mas o nosso Deus, Ele nos fortalece a cada momento. Ele quis fortalecer o povo de Israel, dando esperança. Esse era o desejo do Senhor. E essa mesma esperança que Ele deu a eles, Ele nos dá também. Por quê? Porque esse é o Deus o qual nós servimos. Amém? Eu espero que isso tenha trazido alento ao seu coração. Mas eu vou dizer uma coisa. Aquela pessoa que não tem Cristo, ele não tem esse alento. A pessoa que não tem Cristo, essa pessoa sim, ela vive entregue aos seus medos. Ela não tem esperança. Por isso, se existe alguém aqui, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você ainda não se arrependeu dos seus pecados, Jesus ainda não é o seu Salvador, você ainda não pediu ao Senhor para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele salve a sua vida, se existe alguém aqui que ainda não fez isso, você precisa de Cristo, porque Ele morreu para te salvar dos seus pecados e te dar a vida eterna. Mas para você, que como eu, já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, meu amigo, irmão, irmã, vamos confiar nesse poder, amém? Vamos confiar nesse poder, porque a palavra de Deus disse: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso é uma verdade ou é uma mentira? Se é uma verdade, por que muitos cristãos vivem entregues ao medo? Essa não é a vida abundante que Cristo deseja que tenhamos na presença do nosso Deus. Amém? Então nunca se esqueça da presença de Deus, relacione-se com esse Deus e confie no seu cuidado. Confie no seu cuidado. E com certeza o Senhor há de ter misericórdia de nós e tirará o medo do nosso coração. Vamos ficar de pé para nós podermos finalizar e que o Senhor abençoe as nossas vidas.